para isso que nós vamos ouvir o presidente Roberto Campos agora, e para bater um papo com ele, como tradicionalmente a gente faz, convidamos também nosso CEO, Roberto Sallouti. Então, por favor, Roberto Campos, Sallouti, por favor. Bom dia a todos. Muito obrigado pelas palavras, Esteves. Obrigado ao Pactual. Eu não sei, mas acho que é a quarta vez que eu faço esse evento. E a gente vem numa caminhada aí com bastante mudança. Eu estou feliz de ver as coisas que a gente conseguiu fazer coletivamente no Banco Central, como país, as mudanças e a dinâmica muito mais positiva que a gente tem hoje. Eu vou fazer uma apresentação aqui, porque sempre é divertido com os slides. A última vez a gente não fez slides, fez uma conversa só eu e o Sallouti. Eu acho que tem 4 grandes temas, né, que vão estar em vários slides, mas eu gostaria de focar em 4. Então, tudo que eu estou falando tem que estar relacionado com 4 grandes temas. Eu acho que são os temas importantes do momento. Primeiro, a dinâmica olhando os Estados Unidos, que a dinâmica de inflação, crescimento e a função-reação do Fed. Eu acho que está tendo bastante ruído aí vamos dizer assim, nessa engrenagem de dinâmica de inflação e crescimento nos Estados Unidos, entender o que está acontecendo, o que realmente tem por trás da dinâmica de inflação e crescimento. O segundo tema que eu acho que é super relevante é um pouco o que está acontecendo com a China, o risco do crescimento chinês. Tem uma parte que é crescimento interno, a gente está vendo um tema de fluxos que é bastante relevante. E aí, já indo para a terceira parte, essa parte de, vamos dizer assim, divisão global. A gente está vendo o mundo cada vez mais dividido, as cadeias de suprimentos estão cada vez mais divididas e cada vez mais reorganizadas. E aí, o último tema é sobre a dinâmica de mercado no mundo muito mais endividado. Eu falei sobre isso alguns meses atrás. Esse tema ele é aquele tema que vai e volta, mas o fato é que o mundo saiu da pandemia muito mais endividado, a gente está falando de alguma coisa perto de 20% do PIB, e com juros muito mais altos, que mesmo com uma convergência de inflação, os juros tendem a ficar mais altos mais tempo, o que significa um custo de rolagem da dívida enorme, que ao longo do tempo vai, vamos dizer assim, contaminando o mercado de crédito privado. A gente tem aqui alguns slides que mostram que isso já começou a acontecer. Então, basicamente, começar falando sobre isso. Olhando a inflação global, a gente vê as inflações cheias todas caindo. Esses gráficos vão ter todos um elemento em comum, que é quando você olha os países avançados, a gente vê uma queda, mas ainda muito acima de qualquer padrão histórico. Nos países emergentes isso não é verdade, a gente vê uma queda e para patamares que a gente já viu no passado recente. Então, a gente tem a inflação cheia, os núcleos de inflação. Quando a gente olha a inflação global, a gente tem essas 3 grandes cores, que é o núcleo, que a gente vê que está caindo mais lentamente, alimentos, que ajudou bastante essa queda recente, lembrando que a inflação teve um componente de alimentos muito acelerado ali no meio entre janeiro e junho de 2022, e a parte de energia, que ela conta já como deflação. Então, a gente consegue ver que ela já tem uma contribuição negativa. Isso é importante para a gente entender a dinâmica da inflação, porque esse elemento de alimentação caindo e de energia caindo, eles parecem ter encontrado, assim, vamos dizer assim, uma certa estabilidade, ainda que existem algumas projeções de curto prazo que mostram que isso ainda pode acontecer durante alguns meses. Em termos de países avançados, a gente vai ver uma coisa, acho que o Japão é um outlier aqui, que tem mudado o eixo da política econômica, mas a gente vai ver mais ou menos a mesma coisa, os núcleos caindo, as inflações cheias caindo, os núcleos tanto em mercado emergente como em países desenvolvidos caindo. Lembrando que, de novo, uma coisa muito diferente é você ver que os núcleos de países avançados estão caindo, mas ainda muito acima de qualquer padrão histórico. Se você olhar 10, 15 anos para trás, no mundo emergente isso já não é verdade. A gente olha, por exemplo, o caso do Brasil e de alguns outros países na América Latina, que a gente tem núcleos caindo e mais baixo do que a gente teve em períodos recentes da história. Um ponto importante tem sido a inflação de serviços, porque a mão de obra está apertada em vários lugares do mundo. É muito difícil imaginar uma convergência
de inflação para a meta de forma mais duradoura, sem que preço de serviços caia, né? Em vários países a gente vê como a inflação de serviços está alta. Aqui a gente tem um gráfico com Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Austrália, Canadá e a área do euro, e a gente vê que, de fato, essas inflações de serviços estão rodando a níveis muito altos. Na ponta tem caído um pouquinho. No caso de emergência é um pouco mais variado, né? A gente vê em alguns países inflação de serviços já abaixo, né, de padrões históricos, em outros casos não. Eu acho que a Rússia é um caso meio à parte ali, mas a gente tem a Colômbia, que tem andado com uma inflação bastante alta, né? Então a gente vê isso. Em termos de política monetária, todos os países projetando queda de juros, acho que o mundo embarca um pouco nessa queda de juros. Obviamente, o timing é muito dependente do que acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje acho que é o carro-chefe, né, desse processo, pelo menos em termos do que significa para a liquidez em mercados. E a gente vê que teve uma reprecificação, tem tido um ruído grande em relação, vamos dizer assim, à condução de expectativas nos Estados Unidos. Na Europa é um caso um pouco diferente, porque a gente tem um crescimento de fato mais baixo. A gente vai falar um pouco sobre isso na frente. Se a gente olhar aqui as decisões recentes, desculpa a tabelinha meio poluída, mas todos os países decidiram por manutenção. A gente tem expectativa, obviamente, de corte pela frente, mas a gente vê que as últimas decisões foram todas de manutenção no mundo desenvolvido. A gente tem o Chile, que está caindo os juros um pouco mais rápido, mas também teve um crescimento de zero, ligeiramente negativo, projetado para esse ano entre zero e alguma coisa negativa no Chile, o crescimento. O Chile foi um país que desacelerou muito rápido, que quando você pega o crescimento acumulado nos últimos 3 anos já está bem abaixo, né, da América Latina, e o resto dos países com uma curva, vamos dizer assim, precificando uma queda de juros, em alguns casos mais acelerado, em outros menos acelerado. A Colômbia tem sido um destaque. Se a gente olhar aquela última coluna, o diamantezinho na ponta da barra cinza significa que está no nível mais alto. Então a gente vê que o México está no nível mais alto, a Colômbia está no nível mais alto, e os outros países estão em níveis, vamos dizer assim, intermediários. A China, eu acho que é um outlier aqui. E a Índia é um lugar onde a inflação tem, né, se mostrado um pouquinho mais resistente. Eles têm uma meta mais alta e é muito baseado em alimentos a inflação. Em termos de política monetária, a gente vê uma reprecificação da curva. A gente tem aqui a curva atual, que é aquela roxa, né? A gente consegue ver como teve vamos dizer assim, uma mudança de expectativa em relação à velocidade de corte nos Estados Unidos. Eu acho que esse gráfico que é super colorido aqui, que é o gráfico, vamos dizer assim, das condições financeiras, a gente tentou fazer uma coisa que é transformar condições financeiras em equivalentes a quedas ou aumentos na taxa Fed Fund. Essa é uma metodologia já usada em alguns lugares, ela não é muito correta, mas o que ela mostra é o seguinte, que as condições americanas elas voltaram a estar ligeiramente frouxas. A gente vê ali os componentes, né, do que é a liquidez, do que são as condições financeiras. A gente vê a Bolsa contribuindo, o azulzinho contribuindo bastante, né, porque a Bolsa tem estado muito forte. Sobrou os juros, ainda com algum efeito, né, vamos dizer assim, detrator de liquidez, mas a gente vê que a gente está de volta em condições bastante estimulativas, que significaria mais ou menos menos 130, menos 140 basis points, né, nessa metodologia. Um outro tema que tem sido bastante comentado, vou passar mais rápido, é um tema bastante técnico, são os reverse repos, que no final das contas, o Banco Central está diminuindo o tamanho do balanço e tem todo um questionamento sobre qual é o ritmo dessa diminuição, o quanto isso afeta, de fato, a liquidez global e a liquidez americana. Eu acho que tem até um certo exagero em relação, né, ao que foi o efeito repo. A gente teve 2, 3 dias de comportamento um pouquinho mais disfuncional, mas já regularizou. E eu diria que ali, né, naquele gráfico de baixo, na direita, a gente vê, né, onde está indo esse excesso de liquidez. Basicamente, o money market tem captado muito dinheiro. O money market tem até uma dificuldade, ele está com mais caixa do que sempre teve, historicamente. Tem até algumas pessoas, recentemente, falando que deveria mudar o prazo, né, o duration do money market para poder absorver títulos um pouco mais longos, que eu acho que perderia um pouco a natureza do mercado. Mas o fato é que a gente teve uma entrada muito grande, a gente está batendo aí, o gráfico último que eu vi são 3.800, então a gente está com bastante entrada, né? Quando a gente olha o índice isso nem é o índice de crescimento, é o índice de surpresa no crescimento. Ou seja, os dados estão saindo melhores ou piores do que o esperado. Então, tem um índice que é muito conhecido, que é o SESI, tem os agregadores. Basicamente, a gente vê nesse gráfico, que está um pouco poluído, que a linha azul é a única que está para cima, ou seja, os Estados Unidos continua com surpresa positiva de crescimento, e o resto está todo mundo mais ou menos perto do zero negativo. Quando a gente olha o global, ele subiu um pouquinho, mas é basicamente o efeito dos Estados Unidos. Então,
Os Estados Unidos surpreendendo o crescimento para cima, né? Os últimos dados essa semana vieram muito fortes, eu acho que todos viram. China tem sido vamos dizer, uma incógnita, a gente vê, né, o mercado, vamos dizer assim, reprecificando o crescimento da China para frente, mas o governo tem bastante grau de liberdade em termos de estímulo. Fica uma dúvida em relação a esse movimento recente mais de ir na direção de controlar mercados, limitar, vamos dizer assim, posições financeiras e coisas desse tipo. Isso tende a não funcionar no médio prazo, então a gente precisa entender qual vai ser a dinâmica. E a gente vê aí o PMI global, principalmente de serviços, que ele veio caindo, voltou a subir. Quando a gente olha a atividade americana, e aqui já voltando para aquele argumento da dinâmica de inflação, hoje tem um debate muito grande de qual é a dinâmica de inflação americana, como é que é a dinâmica de inflação americana. E acho que mesmo dentre as autoridades monetárias nos Estados Unidos, tem, né, uma certa divergência. Existia um argumento de que era um efeito de oferta e que esse efeito de oferta estava se realinhando de forma mais rápida. Se você entende que é somente um efeito de oferta, você também gera um problema, né, daqui para frente com o argumento, porque se ele é somente um efeito de oferta, a correção de juros deveria ser muito mais rápida, né, dado que foi um efeito de oferta que passou. A gente olha esse gráfico da direita, por exemplo, que é basicamente demanda por bens e serviços, e fica muito difícil, né, argumentar que foi basicamente um efeito de oferta. A gente vê que teve uma queda na pandemia, depois a demanda por bens explodiu, foi muito acima da linha pontilhada, ela nunca mais voltou. A gente, nesse gráfico, até separou em duráveis e não duráveis, e, na verdade, mais recentemente voltou a subir, enquanto que serviços ele voltou para uma linha pontilhada. Então, olhando esse gráfico e olhando um pouco os itens individualmente, eu acho que fica muito difícil imaginar que teve um efeito puro de oferta. Então, eu acho que ainda tem vamos dizer assim, uma dúvida em relação à dinâmica inflacionária americana daqui para frente, com os números saindo, né, forte. Eu acho que o Fed tem mais conforto, vamos dizer assim, de ser mais cauteloso nesse movimento de queda. Eu acho que essas são as indicações mais recentes. E quando a gente olha também em termos de contribuição de PIB, a gente vê basicamente o efeito que teve de consumo das famílias nos Estados Unidos, que foi fortíssimo, e um pouco o que a gente vê em termos de dinâmica para frente. Falando um pouco de China, eu acho que tem sido bastante difícil olhar os dados da China, a gente tem olhado muito, tem um tema de alavancagem que é muito difícil de entender. O que a gente consegue ver é que a gente tem serviços subindo, isso tem sido bastante direcionado, uma política direcionada do governo chinês. A gente vê a parte de construção meio parada, mas aí a gente olha uns outros dados, aqui tem os dois gráficos da direita, que são gráficos da FMI, a gente vê, por exemplo, que é muito difícil imaginar, quando a gente olha novas construções e mediana de preços de imóveis contra vendas, a gente vê que vendas caiu muito, investimento em imobiliário caiu muito e preço segue mais ou menos estável, o que é difícil de imaginar que vai acontecer durante um bom tempo. Lembrando que em grande parte da poupança da população chinesa, 73% está em imóveis, isso acaba tendo um efeito em consumo quando você reajusta preço. Então é muito difícil imaginar essa dinâmica perdurando assim por muito mais tempo. Quando a gente olha também a parte do investimento imobiliário, a gente vê ali os diversos cenários que foram feitos, né, inclusive corroborados pelo governo, onde você tem, de qualquer forma, uma desaceleração muito grande encomendada. Um outro tema que eu venho falando bastante e que eu acho que saiu um pouco do radar agora, mas a gente precisa prestar atenção, é essa dinâmica da dívida pública, em geral. Se a gente olhar a dívida americana, ela passou anos e anos entre 40% e 50% do PIB. Dos anos 2011 e 2012, ela começou uma trajetória de alta, e agora a gente está basicamente dizendo que as projeções, inclusive projeções corroboradas pelo fundo, que a gente vai ter um processo de dívida onde você vai terminar em algo como 180% do PIB. Isso não seria tão problemático se não fosse o efeito, vamos dizer assim, financeiro que ele gera. Então, a gente vê tanto dívida emergente quanto dívida dos países envolvidos subindo bastante. Quando a gente olha o pagamento de juros em grupos ali, a gente vê também que o desembolso subiu muito. Então, se a gente olhar outubro do ano retrasado, que foi do 22 bi de desembolso, outubro do ano passado foi 77, outubro desse ano está projetado 140 bi de desembolso para a dívida americana. Então, ao longo do tempo, isso acaba consumindo um pouco, né, a liquidez. A gente consegue ver já nas modalidades de crédito que tem duration mais curto, né, vamos dizer assim, uma escassez maior. Obviamente, o crédito americano ele é muito fixo ainda, prazo fixo, então você tem um prazo aí para que isso tenha efeito. Mas eu acho que esse assunto, ele é um assunto importante, não tem sido muito comentado, mas o mundo está muito endividado.
e com juros muito mais altos, vamos dizer assim, isso é um efeito detrator de liquidez bastante grande. Um outro tema, já falando um pouco e voltando um pouco ao tema da característica da inflação americana, né, tem um argumento, como eu disse, bastante presente em todas as rodas de debate, que é o tema se a inflação é um tema de oferta ou se teve um ajuste de oferta grande. Aqui a gente fez a gente tentou olhar um pouco o que está acontecendo nesse tema de rotas marítimas. A gente consegue ver a rota tradicional, né, que é passando pelo Mar Vermelho, e a rota alternativa. A gente vê o custo de frete subindo muito rapidamente, porque a rota alternativa está começando a ser mais usada. A gente, inclusive, olhou segmentos de mercado onde a margem não compensa se você fizer a rota alternativa. E quando a gente olha ali o índice de pressão global de suprimentos, a gente vê que teve, de fato, um ajuste ali na cadeia de suprimentos, então, de fato, contribuiu para um efeito deflacionário, mas na ponta a gente já não vê esse efeito tão grande. Quando a gente olha a parte dos navios, que é a nossa proxy de custo de frete, a gente vê também, né, vamos dizer assim, um elemento bastante disruptivo no curto prazo. Quando a gente pensa em riscos para a economia global, é interessante ver que o tema de shadow banking voltou à tona, né, com esse último evento que a gente teve semana passada e retrasada, em relação a questionamentos em termos de posições aí em grandes, principalmente ligadas a setor comercial, que não são bancárias, a gente sempre vinha falando sobre isso no setor bancário. A parte imobiliária chinesa segue como um risco. Setor imobiliário, aí a parte comercial, você vê que decresceu na parte de bancos, mas ela cresceu em outras partes. E aqui a gente tem o tema do risco geopolítico, que voltou a fazer, aí vamos dizer assim, a ser bastante relevante. Isso aqui é uma pesquisa que a gente acompanha para tentar mapear esse tipo de risco. Olhando um pouco o Brasil agora, concentrando em Brasil, a gente tem uma inflação que vem caindo. A gente tem dito que a inflação ela tem sido mais ou menos de acordo com o que a gente espera em termos de convergência. Os últimos números mostraram uma inflação cheia um pouco melhor, uma inflação, quando a gente olha por dentro, marginalmente pior. Quando a gente olha núcleos de serviço, eu vou mostrar isso um pouco adiante, ela está marginalmente pior. A gente teve um efeito, vamos dizer assim, grande de passagem aérea e de emplacamento nesse último dado, mas a gente continua, vamos dizer assim, entendendo que está dentro do que a gente tinha programado em termos de trajetória de inflação. De novo, ali, a inflação de serviços, quando a gente olha serviço subindo um pouquinho, as serviços subjacentes, a gente tem várias formas de olhar, e aí a gente tentou olhar um pouco o que está acontecendo com a área que é mais intensa em trabalho, e a gente vê ali um repique em algumas áreas, de inflação em algumas áreas onde o trabalho é mais intensivo, mostrando, né, porque a gente está tentando fazer uma correlação do que está acontecendo com o mercado de trabalho. O mercado de trabalho vem bastante apertado, massa salarial subindo alguma coisa além de 5,5%. Então, a gente está tentando ver o que isso significa em termos de inflação de serviços. Em termos de expectativa de inflação, a gente vê ali, né, um marco que foi a confirmação da meta. As inflações caíram bastante, né, depois da meta. A gente sempre dizia que era muito difícil ter uma visibilidade do que fazer em política monetária sem ter certeza de qual era a meta. A gente viu que depois da confirmação da meta as inflações caíram muito. Logo antes de ser, vamos dizer assim, confirmada a meta, as expectativas de inflações longas estavam em torno de 4%, e a gente vê a inflação implícita também caindo bastante, e curiosamente a gente vê a inflação implícita longa caindo e estabilizando. Então acho que derruba também aquele argumento de que existe um risco, né, de mudança de equipe no Banco Central, que a gente está vendo o mercado dizer que o mercado está nos dizendo que isso de fato está mais, vamos dizer assim, comportado, estabilizado. A gente vê ali, né, uma inflação mais longa, mais equilibrada, em termos de expectativa. Quando a gente olha a taxa de juros nominal e taxa de juro real, a gente vê aqui, de novo, a mesma coisa que eu disse. Quando a gente olha as taxas longas, a gente vê que a convergência foi antes da queda de Selic. A gente olha a taxa mais longa, a de 3.600 dias, a gente já vê que ela teve em patamares muito parecidos quando a taxa Selic estava muito mais baixa. Lembrando que, se a gente olhar para o gráfico e for andando nessa direção, a gente vai ver que a taxa longa está no mesmo patamar que estava há alguns momentos no passado, quando a Selic estava muito mais baixa. Lembrando que a economia não gira na Selic, então é importante ter, vamos dizer assim, essa expectativa ancorada e esse mercado equilibrado, porque proporciona uma queda de juros mais saudável.
Quando a gente olha juros reais ex ante, que é a forma como a gente gosta de olhar no Banco Central, a gente vê, né, com o Brasil comparado com o mundo desenvolvido, ele está mais alto, ele sempre foi mais alto, mas essa diferença está menor agora que está no passado. A gente fez ali 3 agrupamentos com dados, de 14 a 19, 21 a 23 e o último. Quando a gente olha o mundo emergente, a gente vê que o Brasil, a taxa de juros real já está mais, vamos dizer assim, no meio entre vários outros países. Aqui eu não adicionei outros países emergentes, mas se a gente adicionar outros, a Ásia, obviamente, tem uns juros historicamente mais baixos, mas se a gente olhar outros países, a gente tem mais ou menos uma figura parecida. E aí um tema que eu gosto muito de falar, que a gente olha muito a taxa de juro real, mas o que a gente precisa olhar é qual é o esforço monetário. O que é o esforço monetário? É a diferença entre a taxa de juro real que a gente tem e a nossa taxa de juro real de equilíbrio. Porque se eu tenho uma taxa de juro real de equilíbrio mais alto, a minha taxa de juro real tende a ser mais alta também. Então a pergunta é qual é a diferença da minha taxa de juro real para a minha taxa de juros de equilíbrio. Taxa de juros de equilíbrio, lembrando, é aquela que nem gera deflação e nem gera inflação. Então a gente vê aqui, em termos de esforço monetário, que o Brasil Se a gente olhar aqui em termos de esforço monetário, a gente vê que o Brasil, comparando com as economias avançadas, ele está acima, mas se a gente olhar a economia emergente, é a taxa mais baixa que existe. Ou seja, a taxa brasileira hoje, comparada com a taxa de equilíbrio, ela é a mais baixa que tem na América Latina. O que significa que, em termos de esforço, né, monetário, a gente convergiu mais rapidamente do que outros países. Lembrando que a gente tem uma taxa de juros de equilíbrio mais alta. Por exemplo, no México, a taxa de juros de equilíbrio está estimada perto de 1%. Isso lembrando que o Banco Central tem uma taxa de juros neutra estimada, que é mais baixa do que a de mercado. Então, acho que é importante, quando a gente coloca esse debate, entender que no combate à inflação o importante é a diferença entre a taxa de juro real e a taxa de juros de equilíbrio. Essa é só uma mensagem do Copom. Falando de crescimento, a gente vê aqui naquele gráfico de barra como o mercado tem errado o crescimento consecutivamente há 3 anos. Olhando a perspectiva de crescimento do primeiro trimestre, está parecendo que vai surpreender para cima. Essa é a nossa primeira intuição lá no Banco Central, olhando os dados de mais alta frequência. A gente vê serviços puxando bastante o crescimento. E, de novo, eu acho que a gente tem tido revisões surpreendentemente consecutivas para cima. Tem todo um debate se tem um efeito das reformas acumuladas que foram feitas no passado ou não. Tem sido um tema bastante explorado academicamente. Eu acho que tem. Eu acho difícil dizer que é somente efeito de vamos dizer assim, de um programa de transferência maior ou alguma coisa desse tipo. Acho que tem, obviamente, isso também, mas a gente precisa olhar mais a fundo, e aí a gente vê que tem vários componentes. Mercado de trabalho também no Brasil surpreendendo bastante. A gente viu finalmente ali a taxa de participação voltando a subir, que é uma coisa que não acontecia há bastante tempo, mas, de novo, a gente olha isso com um olho, obviamente, de tentar estimar o que vai ser daqui para frente, tentar entender qual é a dinâmica do mercado de trabalho e qual é o impacto que isso tem na inflação. Falando de fiscal, acho que esse gráfico é basicamente o que eu tenho usado há bastante tempo. A gente vê uma diferença entre a projeção de mercado e a projeção, vamos dizer assim, e o objetivo. A gente tem dito aqui que é importante insistir na meta. A gente tem dito isso há bastante tempo aqui. Eu acho que tem mostrado resultado. O ministro está aqui fez um trabalho, um esforço muito grande para que isso aconteça. A gente precisa de uma coordenação, vamos dizer assim, entre todos os agentes que fazem parte desse equilíbrio. E o que a gente vê é que, à medida que o tempo vai passando, a gente vai... Obviamente, esse é um problema, não só no Brasil, como em outras partes do mundo, mas a gente vai vendo que o mercado vai se ajustando em termos de expectativa. Aqui é um gráfico de câmbio que eu mostrei, porque eu acho que foi aqui nessa reunião que o Salute fez uma pergunta na primeira ou na segunda vez que eu vim sobre o overhead. E eu disse que o overhead era um problema, porque ele tinha... Para quem não sabe, o que o overhead era uma arbitragem fiscal que tinha no balanço dos bancos, que basicamente era como se fosse um gama de uma opção, fazia você comprar dólar quando subia e fazia você vender quando caía. Isso gerava uma volatilidade adicional. Então, era uma arbitragem fiscal muito grande, que quando eu estive do outro lado do muro, eu sempre tive a impressão que a gente precisava um dia terminar com isso. Foram um gasto entre 30 e 35 bilhões de reservas para eliminar esse efeito. O que a gente vê depois,
é que a volatilidade começou a se encaixar. Se a gente olhar o período onde foi desmontado ali o overhead e o que aconteceu com a volatilidade do real depois disso, a gente vê que a volatilidade do real ela se encaixou bastante com outros países, ela está, na verdade, mais baixa que a média agora, né? E a moeda tem se comportado bastante bem. Obviamente, tem vários outros tipos de argumentos, tem o fluxo que melhorou, mas, assim, ter um gama, né, para quem está sentado na mesa de operações, ter um gama de 35 bilhões é bastante alto e faz com que a volatilidade em momentos disruptivos seja bem maior. Outra coisa, o mercado de debêntures também que a gente viu, teve uma certa ansiedade no ano passado em relação ao que aconteceria com esse mercado. A gente viu um crescimento bastante saudável. Eu estou passando o tempo aqui, vou passar rápido, só para falar um pouco de tecnologia, porque a gente está entrando agora nesse período onde a gente junta, né, os nossos bloquinhos de tecnologia. Então, a gente transforma o mundo, né, transforma a intermediação financeira vamos dizer assim, nesse processo muito mais digital. A gente tem o Open Finance, inclusive ontem teve uma matéria falando que o Open Finance do Brasil é o Open Finance mais aberto e mais inclusivo que tem no mundo. Então, a gente junta o Open Finance com o Pix, com um trilho programável e com moeda digital, e a gente começa a ver, né, esse mundo de tokenização se formando. A gente já tem algumas experiências em alguns lugares, onde a gente consegue ver a eficiência que a tokenização gera para a economia. Então, a gente está falando aqui de compra e venda de ativos, a parte de registros, transparência de processo, programabilidade. Aqui é um pouco nossos 4 bloquinhos começando a se encaixar. Então, o PIX, que veio primeiro, a internacionalização da moeda, que inclusive é parte do nosso projeto do G20, que é para fazer, vamos dizer assim, a governança dos pagamentos transfronteiriços. A parte de Open Finance, que começou a acelerar agora, a gente começa a ver o efeito prático disso. Vários bancos muito engajados nesse processo de Open Finance, tem sido muito bom, né, a interação com os bancos, mostrando o que isso pode trazer para o mercado, vamos dizer assim, de intermediação financeira brasileira. O DREX, que a gente, inclusive, teve uma reunião ontem, que a gente está avançando também, e aí a gente começa a pensar em como que a gente coloca inteligência artificial nesse processo. Né, nessa minha últimas férias, eu gastei bastante tempo olhando, né, o que tem de inteligência artificial em termos de intermediação financeira e a parte de monetização de dados. Aqui o crescimento do Pix. Um tema só que eu gostaria só de frisar é que a gente vê aqui um gráfico, que não foi feito pela gente, foi feito pelo BIS, que mostra que o Pix aumentou muito a bancarização e diminuiu muito a informalidade no mercado de trabalho. Ele é arrecadatório, porque diminui a informalidade, ele é arrecadatório porque ele formaliza as transações de intermediação financeira. Então, assim, e além disso, ele organiza, vamos dizer assim, né, as finanças de forma a ser mais transparente e mais eficiente. O custo de intermediação cai bastante. Não vou ter tempo de falar sobre tudo que a gente está fazendo no Pix. Aqui tem uma agenda, né, das inovações, a gente tem avançado bastante. O importante é entender que o Pix, com a programabilidade, ele vai começar a falar com as outras inovações que a gente está fazendo. A internacionalização da moeda, como eu disse. Aqui eu vou concentrar nesses 3 pontos. Um dos problemas que a gente sempre tem, que a gente sempre teve, é como fazer pagamentos transfronteiriços. E aqui eu vou só dar um exemplo, porque eu me lembro, numa das reuniões que eu vim aqui, que eu tinha uma brincadeira que eu fazia, que qual era o jeito mais rápido de transferir dinheiro do Brasil para a Inglaterra. E tinha uma opção que era de avião. E as pessoas achavam que era brincadeira, mas a mais rápida era de avião, né? Então, a gente caminhou muito de lá para cá, mas a gente precisa caminhar nessa internalização de moeda em termos de transferência. Nos últimos 4 anos, o que aconteceu? A tecnologia a gente já tem. Hoje, a gente já consegue fazer a tecnologia de pagamento transfronteiriço com DLT. E a gente já consegue resolver o problema de ter sistemas centralizados, sistemas DLTs conversando na mesma velocidade do que se eles fossem centralizados. A liquidação também já está mais ou menos resolvida, a gente consegue ter o que a gente chama de Liquidity Token Pool, o que falta é a governança. Então, nesse G20, a gente vai se esforçar, junto com... eu tenho uma missão aqui, junto com o presidente do Banco Central da Itália, o Fábio, que está também coordenando isso no G7, de fazer uma taxonomia para pagamentos internacionais. Eu já acabei quase meu tempo aqui. Vou avançar rapidamente aqui. O Open Finance eu já falei. O DREX, a gente está avançando bastante no projeto. A gente já vai começar a falar um pouco de como vai ser essa fase piloto e como vai ser a integração. A gente ainda tem um desafio grande, que é esse problema entre a escalabilidade e a privacidade. Aqui eu falo um pouco dos pilotos. E aqui só falando um pouco do Super App, eu já trouxe ele várias vezes aqui. Agora ele já está mais, vamos dizer assim, mais formado. Isso é o que a gente entende que seria o marketplace de finanças no futuro. A gente começa a ver como é que a gente consegue inserir inteligência artificial dentro da programabilidade para as pessoas se organizarem melhor em termos financeiros. Isso ajuda muito, né, na educação financeira das pessoas.
E aí aqui, de novo, falando um pouco de como a gente entende que dá para colocar a inteligência artificial no marketplace. Eu tive que correr um pouco nessa parte de tecnologia, gente. Difícil, mas é isso. Muito obrigado, desculpa ter falado tanto aqui, tomei bastante tempo. A gente ganhou 10 minutos, pelo menos. Eu olhei ali, acho que eu fiz mais ou menos no tempo, né? Roberto, você está indo para o seu 6º ano no Banco Central. Quando você entrou, a gente ainda vivia o resquício da crise de 2008. E a meta do Fed era levar a taxa de inflação consistentemente acima de 2%. E logo que você entrou, o Banco Central voltou a cair a taxa de juros e o Brasil começou a ter uma taxa neutra menor. Depois veio a pandemia, onde você teve um medo de desinflação global, um estímulo monetário e fiscal, acho que o maior da nossa história, seguido de uma inflação persistente global, que ano passado a gente estava aqui discutindo até quando precisaria subir a taxa de juros, né, para conseguir controlar essa inflação global. E você teve até, nos bancos centrais do mundo desenvolvido, um certo denial de que a gente estava vivendo um repique inflacionário que precisava se atuar. Até o Banco Central Brasileiro foi o primeiro a atuar. Num primeiro momento, o mercado estimava que ia subir o juro até 7, 8. Tivemos que chegar quase chegamos já a 13,75, né? E aí, agora, a gente está vivendo o cenário de, bom, a inflação global parece controlada. Se você pegar o Core PCE dos últimos 6 meses anualizado, está em torno de 1,9, está na meta, mas que nem você mostrou, a gente segue tendo surpresas inflacionárias, surpresas de atividade, que está gerando um certo conservadorismo de todos os bancos centrais globais. E você teve a entrevista do Powell recentemente, onde ele falou, eu não preciso nem que a inflação melhore. Ela pode até piorar um pouco na margem, mas se ela continuar assim, a gente vai seguir confortável de talvez começar a buscar a taxa neutra de juro. Mas que nem a gente discutiu ali 2 minutinhos antes, existe muita divergência entre os players globais de como ver este momento. Como é que você está vendo esse momento da economia americana? Como é que você está vendo esse conservadorismo? E o que você acha que o mercado tem que acompanhar para tentar entender o que está acontecendo? Bom, eu acho que primeiro a gente precisa entender que a pandemia mudou estruturalmente várias, paradigmas e mudou muito a relação estrutural entre várias variáveis macroeconômicas. Então fica muito mais difícil você usar os modelos antigos para prever, né, vamos dizer assim, o futuro, vamos dizer assim, mais eminente. Quando a gente olha em termos de países envolvidos, eu acho que quando você fala denial, existia uma percepção de que você tinha uma inflação de bens e uma deflação de serviços, que ia se reequilibrar porque as pessoas iam sair da imobilidade, que é estar em casa, para a mobilidade, e que quando saísse da mobilidade, ia consumir menos bens e mais serviços, essa inflação ia se reequilibrar, e por isso, né, grande parte desse entendimento foi o que gerou o conceito de que a inflação seria temporariamente mais alta. Depois a gente descobriu que, como a transferência de recursos foi muito grande, o temporário não era tão temporário assim, porque a gente vê naquele gráfico que eu mostrei que o deslocamento da demanda de bens foi acima da linha pontilhada e, aliás, não voltou até hoje, inclusive está subindo na ponta agora de novo. Então, isso mostrou que o caráter temporário da inflação não era tão temporário assim. Depois, acho que teve uma grande dúvida também em relação, né, ao quão adaptável a oferta era a essa nova realidade. Então, a gente via que tinha algumas rachaduras já na capacidade da oferta de se ajustar a uma demanda mais forte de algum tempo, por várias razões geopolíticas, razões de investimento. A gente teve essa transição verde, que no final das contas é um movimento muito importante, mas também gerou um aumento de custo. A gente tem vamos dizer assim, a nova realidade geopolítica também, que é um aumento de custo. Porque se a gente pensar, né, e a gente tem dados, e a gente inclusive tinha isso numa apresentação anterior, esse movimento para a sustentabilidade, no primeiro momento, ele gera um pouquinho de custo. Esse movimento de nearshoring, friendshoring, que é essa coisa de você
reajustar o suprimento de cadeias também, no primeiro momento, gera custo. Inclusive, tem pesquisas boas nos Estados Unidos mostrando isso. Então, a gente veio aí, né, num movimento. E eu acho que hoje a gente está exatamente num ponto onde você vê a inflação desacelerando, mas você se pergunta qual é a dinâmica inflacionária daqui para frente. Por que ela desacelerou? Foi um ajuste de oferta? A gente consegue ver aqui, eu mostrei alguns gráficos, que sim, teve um componente de ajuste de oferta grande. Só que a mão de obra está muito apertada, a gente pega a massa salarial crescendo, e serviços, a inflação de serviços ainda é um nível bastante alto, e como o serviço é muito intensivo de mão de obra, a gente se pergunta como é que serviço vai cair de forma, vamos dizer assim, recorrente, né, se a gente tem esse problema da mão de obra tão apertada. Sobra sempre o argumento de que está tendo um aumento de produtividade muito grande, né? Isso a gente vê bastante nos Estados Unidos, com o tema de inteligência artificial e tudo isso. Mas se a gente olha investimento, em termos de tecnologia, ele não saltou tanto, ele está mais ou menos estável. Então, você tem que acreditar que você tem, vamos dizer assim, retornos, increasing returns, ou seja, retornos maiores no investimento que está sendo feito ou que tem um efeito cumulativo. Então, eu acho que ainda tem, né, um trabalho para ser feito, que eu acho que é um dos pontos fundamentais da apresentação, sobre o que é o processo inflacionário e desinflacionário americano e o quão estável e o quão permanente ele vai ser, porque isso acho que vai ditar um pouco o cenário de liquidez global. Eu tenho a percepção de que, com os dados melhores, o Fed tem mais conforto de ser mais cauteloso. Então, os dados estão vindo bem melhores, surpreendendo para cima crescimento. Todos os dados nessas semanas, as últimas 2 semanas foram fortes. Parece que o Fed tem um pouco mais de conforto nesse sentido de esperar um pouco mais. Precisa, obviamente, consolidar esse processo, mas, como você disse, quando a gente olha o IPC na ponta, ele está bastante baixo. A gente consegue ver vamos dizer assim, os elementos que fizeram ele estar baixo. Existe uma dúvida sobre isso, se isso vamos dizer assim, mais estrutural ou não. E isso acaba deixando, acho que o Banco Central do Brasil, pelo trabalho feito, numa posição, acho que privilegiada, né? Porque a gente foi o primeiro a apertar os juros, a gente foi o primeiro a começar, um dos primeiros no mundo, acho que teve 1 ou 2 países que cortaram antes do Brasil. E o Brasil, ele consegue ter digamos, um budget, um orçamento de corte de juros que está precificado, que ainda deixa a política monetária restritiva, né, em território restritivo, que nem você mostrou no seu gráfico, à medida que a gente tem essa leitura do que acontece lá fora. Agora, é correto esperar que, à medida que a taxa de juro neutra ex-ante americana caia, se o juro cair, a gente pode também discutir qual que é a taxa de juro neutra do Brasil, se ela também muda desse 4,5%, ela subiu desse 4,5% em parte por causa do aumento da taxa de juro americana. Se em algum momento a gente estiver correto e se confirmar esse cenário americano, a gente pode começar a discutir se esse 4,5% é a neutra e qual é o terreno restritivo do final desse movimento? Você vai ter tempo de avaliar isso até lá? Eu acho que a primeira coisa que é importante dizer é que não é uma relação mecânica, né? Então, a gente precisa entender como as variáveis se correlacionam. Primeiro, a taxa estrutural americana ainda existe um debate, se ela subiu, se ela caiu, se ela está igual. Então, se você for em Feds diferentes nos Estados Unidos, cada diretor de Fed vai ter uma opinião diferente, né? Mas vamos imaginar que ela tenha ficado igual, né, para simplificar aqui o nosso argumento. A nossa, ela vem subindo, né? O mercado estima alguma coisa mais perto, o Fox está em 4,8, a gente tem um pouco mais abaixo. Mas uma coisa que a gente começou a ver é que o crescimento estrutural deu quando a gente olha o Fox, ele deu uma subidinha de 1,8 para 1,9. Eu acho que aqui já tem um reconhecimento que estruturalmente as coisas estão mudando. Mas, como eu disse, depois da pandemia, muitas coisas mudaram em termos de relações estruturais macroeconômicas. Então, a gente precisa de algum tempo para entender e digerir. Eu tenho a percepção, dado que a gente tem errado tanto o crescimento, e errado de forma consistente, e errado com explicações diferentes, porque sempre que a gente erra, a gente dá uma explicação, mas depois a gente vê que a explicação é diferente. Então, acho que o que sobra é pensar que estruturalmente tem alguma coisa diferente. Hoje a gente tem reuniões infindáveis entre os banqueiros centrais, onde o grosso vamos dizer assim, do debate é a crítica a modelos estruturais. Então, a gente viu recentemente, inclusive a presidente do Banco Central da Europa fez uma crítica a modelos estruturais, eu acho que foi até tirado de contexto. Na verdade, o que ela estava querendo dizer é que, de fato, os modelos estruturais têm uma dificuldade, né? Então, a gente está tentando aperfeiçoar isso. Tem bancos centrais como os Estados Unidos, que é muito mais, vamos dizer assim, orientado por essa parte mais técnica, e eles têm isso muito bem feito, porque eles têm muitos dados, têm muitos modelos. Mas eu acho que, de uma forma geral, o que a gente pode dizer é que existe ainda um elemento de incerteza. No caso do Brasil,
A gente foi o primeiro a subir por entender que o temporário não era temporário. A gente teve esse debate aqui, acho que 2 reuniões de CEO pactual atrás. Eu acho que se mostrou correto. A gente está vendo agora alguma adaptabilidade da oferta, isso tem ajudado. Mas o importante para a gente é que seja um processo onde que o fim dele seja o mais estável possível, o mais baixo possível, o mais indutor de crescimento possível, mas sempre entendendo que a missão do Banco Central é controlar a inflação. É uma meta determinada pelo governo que a gente tem que seguir. E a gente consegue ver em diversos exemplos na literatura que quando você começa a estabilizar a inflação, você tem melhoria na confiança do consumidor, você tem melhoria no investimento. Então, essa é a nossa tarefa. Obviamente, a gente quer fazer o trabalho sempre com o mínimo de dano no tecido de crescimento e no tecido social possível. Então, a gente tenta fazer o trabalho antes e a gente, às vezes, tem que subir um pouquinho mais, exatamente porque, às vezes, o timing, né, o timing e, vamos dizer assim, a comunicação do processo ajuda que ele seja menos doloroso para as pessoas, para a sociedade. Bom, Roberto, infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria agradecer sua participação mais uma vez no CEO Conference, agradecer sempre a forma transparente e acessível que você sempre se dirigiu ao mercado. Parabenizar você aí pelo trabalho desses últimos 5 anos, indo para o 6º ano. E aquele negócio, né? O primeiro presidente de Banco Central independente, esse título ninguém nunca vai tirar de você. Então, obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado a todos. Obrigado.